Olá, meu nome é Mariana Guel e esse é mais um vídeo do canal Monetizou. E hoje eu vou falar de uma empresa que estava muito na moda em 2020 até 2021 e que hoje em dia ninguém fala mais. E sim, eu sei que tem várias empresas que encaixam nessa categoria, mas hoje eu vou falar dela, Taurus, que despencou 17% desde o começo do ano e desde 2021, desde o topo, caiu 56%. O que aconteceu? Por que a empresa desabou? Será que tá barato? Será que é hora de comprar? Eu vou falar sobre tudo isso hoje, então fica até o final que o vídeo tá bom. E vamos lá, para começar o vídeo, quem é a Taurus? Eu vou falar das principais informações da empresa para vocês terem uma ideia básica de quem é a companhia. A Taurus foi fundada em 1939, então a gente está falando de uma empresa com mais de 80 anos de idade. A principal atividade da empresa é a produção e comercialização de armas leves, sendo que ela conta com unidades industriais tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E atualmente a Taurus vende para mais de 100 países, porém o principal mercado consumidor dela é de longe os Estados Unidos. E o Brasil é o segundo maior país consumidor da Taurus, sendo que por muitos anos ele teve uma participação muito relevante na receita da companhia. Em 2023, essa participação acabou caindo e eu vou explicar ao longo do vídeo por quê, então continua aqui. Além disso, outra coisa que a gente precisa comentar. A Taurus é a maior empresa de armas do Brasil, sendo a maior vendedora de armas leves no mundo. Então é uma empresa bem relevante no segmento dela, mas é um segmento bem pequeno, bem nichado. A gente está falando de produção de armas leves. Então, mesmo sendo a maior vendedora do mundo no segmento, ainda é uma empresa considerada pequena, mas small cap. O valor de mercado dela é de 1,6 bilhões de reais. E vale comentar também que a Taurus é uma empresa de dono. O que isso quer dizer? Ela tem dois tipos de ações. Ela tem ações ordinárias e preferenciais, sendo que a ação ordinária, 80% está concentrada em 2 acionistas, que também têm participação nas ações preferenciais, inclusive. Isso é muito bom. Empresas de dono tendem a performar melhor no longo prazo, do que as grandes corporações, do que empresas com uma base acionária extremamente fragmentada. É muito mais fácil você estabelecer uma estratégia, uma meta. No longo prazo, operacional, administrativo, acaba conversando muito melhor com os acionistas. Então, realmente, são empresas que tendem a performar melhor. E se a empresa está sendo mal gerida, por exemplo, se ela está tendo um operacional ruim, é muito mais fácil do controlador chegar, falar que essa gestão tem que ser reestruturada, que a empresa vai ser gerida assim, assado, que o operacional vai mudar. É muito mais fácil isso acontecer do que se a base acionária fosse fragmentada. Isso aconteceu, inclusive, com a Taurus recentemente. Eu vou falar isso mais à frente no vídeo. Qual é a única questão? Por ser uma empresa de dono, a liquidez média das ações ordinárias acaba sendo muito baixinha, menos de 200 mil reais por dia. O controlador não tem interesse em movimentar essa ação, ele não vende essa ação, então é muita pouca ação circulando. Justamente por ter uma liquidez muito pequena, eu não recomendaria vocês comprarem as ações ordinárias, porque o risco é maior. As preferenciais que acaba sendo melhor nesse sentido. Tem uma liquidez média diária maior, de 4 milhões e 500 mil. Ah, Mariana, mesmo assim é uma liquidez baixa. Verdade, tem vários assets, fundos muito grandes, que não consideram isso uma liquidez grande bastante para começar a investir numa companhia. Bom ponto. Mas a gente tem que lembrar que essa é uma empresa small cap, o valor de mercado dela é menor. Como eu falei, 1,6 bilhões de reais. Então, assim, essa é a Taurus, Esses são os principais pontos da companhia que eu queria passar aqui para vocês. O que aconteceu com a empresa nos últimos anos, Por que ela subiu tanto de 2020 para 2021 e por que a ação caiu tanto de lá para cá? Primeira coisa que a gente tem que entender, a Taurus acaba sendo uma empresa mais cíclica, A gente está falando de uma empresa que é venda de armas leves, não é exatamente um setor perene. As pessoas não vão continuar comprando armas, a demanda de arma não vai continuar existindo, independente dos fatores econômicos. Não é assim que funciona. A gente não está falando de um setor perene, como bancos, seguros, saneamento. A gente está falando de, querendo ou não, uma demanda que é altamente influenciada por fatores externos, por variáveis macroeconômicas, por questões econômicas, por regulação. Então, se eu fosse falar da história da companhia, daria para dividir ela em 3 momentos. 2018 e 2019, 2020 e 2021, 2022 para cá. O que aconteceu com a empresa de 2018 a 2019? Ela veio numa sequência muito ruim. A receita estava andando de lado, por muito tempo, ela estava tendo prejuízo, ela estava numa situação financeira muito complexa, alavancada, endividada, não estava gerando caixa. Então, o que eles fizeram em 2018? Eles realinharam tudo. Eles mudaram gestão, produção, logística, começaram nova fábrica nos Estados Unidos, aumentaram o portfólio, todo esse realinhamento para conseguir salvar a companhia. Em 2020, isso passou a refletir no resultado da empresa, que melhorou muito. Eles começaram a ganhar market share, começaram a investir. A receita aumentou, passaram a ter lucro e, consequentemente, começaram a gerar caixa. Se
desalavancaram, né? O endividamento da empresa melhorou absurdamente. Eles saíram de uma alavancagem, né, de uma dívida líquida sobre o EBITDA de 11 vezes em 2018 para 1,7 em 2020. Em 2022 isso caiu para 0,2, né? A dívida estava caindo muito, enquanto a EBITDA estava subindo. Então, assim, o resultado da empresa melhorou absurdamente. E nessa época, consequentemente, o mercado inteiro passou a olhar para a Taurus, né? O nome da empresa não saía da boca do povo. Eram várias casas de análise analisando a companhia, falando sobre a empresa, todo mundo falando sobre o case de sucesso que a Taurus era, recomendando a compra do ativo, e, consequentemente, as ações subiram pra caceta, né? De março de 2020, quando a ação acabou marcando fundo, até o topo em julho de 2021, a ação subiu 1000%. Porém, contudo, entretanto, como eu falei, a Taurus é uma empresa mais cíclica, e de 2021 para cá a gente teve algumas mudanças importantes. Primeira questão que aconteceu, mercado consumidor principal da Taurus, Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos de 2021 para cá? Os juros americanos aumentaram absurdamente, né? Tiveram uma subida muito forte no intervalo de tempo muito curto. Isso acaba afetando o mercado consumidor. Então, eu trouxe aqui as vendas anuais da Taurus por região, né, de 2019 até 2023, e só para vocês terem uma ideia, essa barrinha cinza aqui, os Estados Unidos, as vendas realizadas nos Estados Unidos. A gente vê que de 2019 até 2021 aumentou absurdamente, né, bizarramente, porém de 2021 para 2023 caiu substancialmente. Isso impacta diretamente no resultado da Taurus. E além da questão dos Estados Unidos, também teve a questão brasileira, né? O novo decreto de armas de fogo aqui no Brasil acabou impactando na demanda. Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, o número de registro de armas para defesa pessoal em 2023 foi o menor desde 2004. Então, assim, essa mudança na regulação acabou trazendo uma insegurança para o mercado aqui no Brasil, a verdade é essa. É meio complicado porque em 2020, 2021, se você for olhar as análises feitas no período, você vai ver que a grande narrativa da época é que a Taurus não dependia do Brasil, né, que o mercado consumidor da Taurus é os Estados Unidos. E sim, de fato, os Estados Unidos é o principal mercado consumidor da Taurus, mas o Brasil tinha sim um impacto muito relevante na receita, segundo maior país. E isso foi comprovado em 2023, né? Eu trouxe aqui uma informação do terceiro trimestre e a gente vê que no terceiro trimestre de 2022 o Brasil tinha uma participação de mais de 30%, isso caiu para menos de 10% em 2023. Tem um impacto. Não dá para falar que o Brasil foi insignificante no resultado da Taurus, porque não foi. Então, assim, essa mudança na regulação impactou a empresa, impactou na receita. Porém, outra coisa que a gente tem que observar é que, além dessas questões na demanda, né, esfriamento nos Estados Unidos, essa questão da regulação no Brasil, além disso, as despesas, os custos operacionais da empresa também aumentaram, né? Aqui na comparação anual isso fica bem visível. As despesas operacionais estão aumentando o valor total e, além disso, a participação deles na receita líquida de 2021 até 2023 aumentou consideravelmente. E com a questão desse aumento dos custos, isso acaba refletindo na margem, né? Quando a gente olha para a margem EBITDA, por exemplo, na comparação anual, a gente vê que de 2021 para cá, a margem EBITDA despencou. E assim, para ser justa, essa questão de aumento de custos, né, do aumento das despesas operacionais, entre muitas aspas, isso é normal em empresas que cresceram muito, que aumentaram seu market share, né, que expandiram sua participação no mercado. Isso não necessariamente significa que a operação da empresa piorou, que a gestão dela decaiu de um ano para o outro, que os funcionários perderam qualidade. Não necessariamente é isso. Às vezes são entraves, né, desgastes de um crescimento muito rápido da empresa, como aconteceu com a Taurus, que expandiu muito em 2 anos. É importante dizer que, apesar de 2021 para cá, o resultado da companhia ter piorado, né, apesar da gente ver a venda cair, o custo aumentar, apesar disso, financeiramente falando, é uma empresa saudável. É uma empresa que gera caixa, que tem mais ativos que passivos, não é uma empresa alavancada, tem pouca dívida. E são características que, sendo honesta, nem toda empresa tem, né? Quantas empresas agora aqui na B3 a gente está vendo extremamente alavancada, com dificuldade de gerar caixa, que não está conseguindo pagar suas obrigações, tanto no varejo quanto no setor aéreo, né? Quantas empresas tem na Bolsa que não são financeiramente saudáveis? Então é importante entender que, apesar da queda do resultado, a empresa continua tendo bons fundamentos. É uma empresa sólida nesse sentido, ela tem uma boa gestão, ela fez uma reestruturação, é uma empresa que cresceu muito nos últimos anos e, consequentemente, é normal que venha com aumento de custo, faz parte do game. Mas, enfim, tudo isso explicado, todas as considerações feitas, sim, é importante entender que de 2021 para cá o resultado piorou. Vendas caíram, teve problema com a demanda e, ao mesmo tempo, o custo aumentou. A margem ficou mais estreita. E, consequentemente, o mercado acompanhou. A ação caiu. Então, desde o topo de 2021 até agora, a ação caiu 56%. E aí vem a grande pergunta. A ação está barata? Não necessariamente. Quando a gente olha para o valor nominal, é bem óbvio, né? Caiu 56%,
está em baixa, tem uma tendência de queda desde 2021, ninguém mais fala da empresa, o nome realmente saiu dos jornais, saiu dos papéis, as pessoas... É uma empresa que está fora do radar completamente pelo mercado. Então, assim, se descontou bastante olhando para o preço, né? Olhando somente para o valor nominal. Agora, quando a gente fala de múltiplo, a gente tem que fazer uma análise mais profunda. Por exemplo, se eu vou analisar uma ação e eu quero analisar quanto ela vale com relação ao lucro da empresa, né? O PL, o preço sobre o lucro. Quando eu falo do múltiplo, teoricamente, se o preço da ação cai, esse múltiplo deveria cair. Fato. Porém, aqui você está pensando num cenário que o lucro da empresa permanece constante. Que o resultado da empresa permanece igual e só o preço de mercado variou. É o que aconteceu com a Taurus? Não. Como eu falei, o resultado dela também caiu. Se a queda do lucro tivesse sido maior, né, percentualmente, que a queda do preço, no final o que a gente vai ver com esse múltiplo é que ele vai subir. É isso que aconteceu? É essa relação? Vamos dar uma olhada. Agora, quando a gente fala do PL, o preço sobre o lucro da Taurus, ele está em 10 vezes. Não é algo particularmente muito puxado, mas também não é algo muito barato. Contudo, quando a gente olha para o PL histórico da empresa, né, quando a gente dá uma olhada no histórico da companhia, a gente vê que um PL de 10 para os padrões da Taurus realmente está bem puxado, considerando os últimos múltiplos. Em 2021, por exemplo, que o preço da ação estava batendo recorde, isso aqui estava extremamente puxado, mesmo assim a gente estava falando de um PL na casa de 5. Por quê? Porque o lucro também estava extremamente puxado. Então, tudo isso levou o PL para baixo. Agora, mesmo com o preço tendo caído absurdamente, 56%, a gente vê que o resultado da companhia caiu de tal forma que o PL subiu. Ele ficou em 12,6 no final de 2023 e agora está em 10. Isso fica bem fácil de entender quando a gente dá uma olhada no lucro da companhia, né? Realmente, de 2021 para frente, despencou, caiu bem mais que 50%. Então, realmente, o PL acabou sendo puxado para cima. Então, percebam que mesmo com a queda do preço da ação, olhando para o múltiplo, a gente não pode falar que a empresa está barata, né? Considerando o preço presente com o resultado presente. Ah, Mariana, mas e se a gente for considerar os dividendos pagos pela companhia? Né? A gente pode falar que, olhando para o resultado de 2022 e 2023, pagou bons dividendos. E aí, por ter pago os bons dividendos, então o preço teto da ação deveria ser maior. Né? Você poderia colocar esse argumento. Ok. Mas percebam que a gente está falando somente de 2 anos de histórico de pagamento de dividendo. Isso não é o suficiente para a gente estabelecer um pagamento médio de dividendo feito pela empresa. A gente não consegue estabelecer um valor médio real da companhia, não faz sentido. Então é arriscado fazer uma análise dessa forma. Outra coisa que você pode pensar é que esse múltiplo aqui, no fim do dia, não vale de porcaria nenhuma. Porque, ok, a gente está falando de preço sobre o lucro, mas a gente está falando do preço que está precificando o futuro, né, a expectativa futura, com o lucro, que, querendo ou não, é uma realização do resultado presente. Então, pode ser que o PL esteja mais puxado para cima, porque o mercado já está precificando uma melhora. Você poderia puxar essa narrativa, apesar da tendência ser uma tendência de queda. Enfim. Você poderia tentar puxar esse argumento aqui para o vídeo. Pessoalmente falando, eu acho meio incerto a gente já tentar cravar o fundo da Taurus. Né? Quando a gente olha para a tendência no Brasil, eles mesmos no release, isso aqui é um trecho do release que eu peguei do quarto trimestre, eles mesmos admitem que não tem demanda no Brasil para continuar aqui. Né? Falaram que 2023 representou uma lacuna no mercado, que basicamente não teve mercado civil em 2023. A gente não tem uma expectativa atual dessa lei ser revertida. Então, a não ser que isso aconteça, vai ter um entrave regulatório aqui no país. Até porque, como eu expliquei ao longo do vídeo, por muito tempo o Brasil foi o segundo maior mercado consumidor da Taurus. Então, sim, é uma perda relevante. Isso vai respingar no resultado da empresa algum tempo até isso ser revertido ou ela conseguir se posicionar em outro lugar. Além disso, Estados Unidos. No release da empresa, que é outro trecho que eu coloquei, eles estão considerando que em 2024 vai ter sim um aumento da demanda. A explicação que eles dão é que a eleição presidencial nos Estados Unidos e que, historicamente, é observado aumento da demanda nesses anos, porque as pessoas têm medo de qual vai ser o presidente eleito e se vai vir com uma mudança na regulação nos Estados Unidos que vai dificultar o acesso à arma. Então, geralmente, em ano eleitoral, né, eleitoral de presidencial, geralmente é observável uma tendência de aumento da demanda. Inclusive, no release, eles trazem isso em termos numéricos, né? Eles trazem a intenção de compra de armas nos Estados Unidos e a gente vê que no quarto trimestre isso aumentou bastante. Está bem longe da máxima já registrada, né, versus 2020, 2021, porém um aumento considerável versus os trimestres anteriores. Então, assim, teve um aumento do trimestre, né, de intenção de compra,
no ano ainda bem baixo, comparado com 2020, 2021, 2022, não sei se seria suficiente para bater, por exemplo, a lacuna deixada pelo Brasil. O bom é que a Taurus sabe disso. Então, como eles estão vendo os Estados Unidos estagnado, Brasil com essa questão regulatória, eles estão tentando expandir para outros países. Agora eles estão falando bastante sobre expandir na Índia e também na Arábia Saudita. Então, são possíveis vetores de crescimento. A gente vai com certeza ver esse discurso aumentando, agora que os Estados Unidos não está tão bom, o Brasil está com dificuldade. Porém, no fim do dia, o que realmente dá dinheiro para Taurus é Estados Unidos e Brasil. Hoje em dia, no resultado, é isso. Nos últimos anos foi isso. No futuro recente, continuará sendo isso. E vai demorar realmente para a gente ver um novo mercado com uma participação tão grande assim na Taurus. Então, pode ajudar no resultado da empresa? Pode. Vai ser imediato? Não. Tudo isso dito. Respondendo à questão, o questionamento do vídeo. O que eu acho de Taurus? Venda ou compra? Está descontada? Não está? Qual é a minha opinião pessoal? É uma empresa com fundamentos sólidos, mas que também tem questões importantes a serem consideradas. Fazendo aqui um breve resumo dos pontos positivos e negativos. A gente está falando de uma empresa de dono. Isso, para mim, é um grande ponto positivo que tem que ser considerado, como eu falei no começo do vídeo. A gente está falando de uma empresa que está fora do radar. Quem me acompanha aqui sabe que eu considero isso um grande indicador de compra. Não tem gente falando sobre a empresa, não tem mais casos de análise, não tem ninguém interessado, não tem post no Instagram falando que está na hora de comprar. É um indicador de compra. A ação se descontou nominalmente, de fato se descontou. Então, assim, não está naquele momento do topo sardinhagem. É uma empresa com uma boa gestão, um bom time, cresceu muito, fez toda uma reestruturação em 2018, isso se provou na empresa, ganhou um market share assim, e é uma empresa que está sólida. Então, isso aqui já dá o cheque para vários investidores na hora de comprar um ativo. A verdade é essa. Se fazer sentido na sua carteira com esses argumentos, sinta-se livre para comprar. Esse vídeo não é uma recomendação, eu só estou comentando a empresa e, obviamente, dando a minha opinião, mas você faz o que quiser com a sua vida e com seus investimentos. Quais são os pontos negativos? E por isso que eu não estou comprando ainda. Eu acho uma puta empresa, é uma empresa que eu acompanho, mas eu acho que talvez desconte um pouco mais. Acho que tem algumas opções pares mais descontadas, com menos risco, e por isso que eu ainda não estou comprando Taurus. É uma empresa com pouca liquidez. E aí, eu não sou um fundo, eu não tenho eu não tenho quantidade de dinheiro suficiente para isso ser impeditivo para eu fazer as minhas operações, óbvio. Porém, se um puta investidor, tipo um Barsi da vida, que tem 7% da empresa, se ele decidir fazer uma operação, óbvio que acaba sendo mais difícil, uma coisa extremamente mais burocrática, mas se um puta investidor fizesse alguma operação, isso poderia impactar diretamente no preço do ativo. É um risco da companhia, porque acaba tendo uma ação mais volátil por causa da liquidez que ela tem no mercado. Além disso, apesar da empresa ter uma saúde financeira, por isso que eu coloquei aqui um financeiro sólido, no sentido que ela não está alavancada, não está endividada, tem um histórico recente de bons resultados, de geração de caixa. Apesar disso, atualmente ela está com resultados ruins, aí não vai durar para sempre, porém a expectativa não é de uma melhora imediata. Você tem problemas de regulação no Brasil, a questão da demanda americana, que já estão falando de uma melhora, mas não é exatamente uma melhora significativa para suprir os problemas da empresa hoje. Então, pode ser que tenha uma melhora no longo prazo? Sim. Não sei se vai ser algo imediato. Tem esse risco. Além disso, não tem um histórico com dividendo muito bem definido. Eu não consigo colocar isso, por exemplo, quando eu vou avaliar o preço do meu ativo. Quando eu avalio por múltiplo, considerando o resultado recente, que realmente é um resultado ruim. Como eu mostrei aqui o caso do PL, por exemplo, do preço sobre o lucro. São múltiplos puxados. Então, mesmo a ação fora do radar, mesmo a tendência de queda, mesmo o ativo nominalmente tendo sido descontado, em múltiplos ele acabou subindo. Importante a gente avaliar isso. E aí vem a questão que, na minha carteira, por ser uma pessoa que, enfim, ainda tem um dinheiro muito limitado, ainda tem escolhas de investimento, Não quero ter uma carteira extremamente pulverizada considerando meu patrimônio, acho que não faz sentido. Então, nesse sentido, na comparação entre pares, a grande verdade é que tem ações, na minha opinião, que estão mais descontadas e que têm um risco menor nessa comparação aqui que eu fiz. O vídeo de hoje foi esse. É óbvio que não é uma recomendação, mas se tiver ajudado, ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que você achou, se inscreve no canal, curte esse vídeo e até o próximo.